Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Eu sou o Rodrigo, aqui em nome da Casa da Oração do pastora Elza Pinheiro. Eu quero avançar um pouco no entendimento do que é o discipulado, né? Essa série de vídeos, ela tem o objetivo não de ser um ensino, né? Porque conforme eu falei anteriormente nos vídeos anteriores a esse, o objetivo não é fazer ensino da palavra de Deus aqui. Na verdade, o objetivo desses vídeos é mover um despertar dentro de cada um de vocês e de nós, eu me incluo nisso, né? Para que a prática do discipulado, a prática do cuidado, a prática do acompanhamento no que diz respeito à caminhada de fé com os nossos irmãos, ela seja cotidiana, ela seja rotineira, ela seja comum no nosso dia a dia, né? Então, quando eu falo e quando a gente fala de discípulo, né? Você sempre remete na tua memória provavelmente aqueles filmes antigos de Kung Fu que você assistia, que tinha lá o mestre de Kung Fu e tinha o discípulo dele, né? Aquela coisa assim, né? Então ele seguia aquele mestre, os ensinamentos considerados sábios daquele mestre para a maioria do tempo da vida dele, né? E aí o mestre morre, depois ele começa a memorizar aqueles ensinamentos que o mestre tinha dado para ele e tudo mais, né? Então, só que eu quero que vocês reflitam um pouco a respeito dessa viagem na maionese que eu coloquei agora, que o nosso mestre, ele não morreu. O nosso mestre, ele aflora essa memória de uma maneira diferente no nosso espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, é um contato mais íntimo, não é um contato de discípulo somente para mestre. Eu acho que a gente consegue avançar um pouco além nisso, no que diz respeito a ter intimidade com Deus. É um relacionamento de filho para pai e de pai para filho, né? De pouco adianta a gente ter um relacionamento em que a gente só ora, a gente só fala de Jesus para os outros, a gente só discipula, digamos assim, outros irmãos, se dentro da gente mesmo, de cada um de nós, a gente não pratica essa intimidade com o nosso Pai. A gente não ora, a gente não jejua, a gente não busca, a gente não faz obras de fé, que eu acho que isso é bem importante. Então, não adianta de nada se a gente não praticar aquilo que a gente professa da nossa fé, né? Qual que é a origem da palavra discípulo, né? Isso daqui eu busquei de outras referências, tá? Discípulos significa aprendiz. Esse termo vem do verbo discere, que significa aprender. Provavelmente isso daqui é de origem grega, né? De discípulos deriva a palavra disciplina, que significa algo próprio e ligado ao discípulo. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu acho bem interessante da etimologia da palavra. Discípulo tem origem na palavra disciplina, né? Quando a gente vai falar de disciplina, é interessante entendermos, que anteriormente eu tinha comentado, que o processo de salvação e conversão de uma pessoa, ele é para a vida toda. Por quê? Você não se converte só por responder um apelo na igreja e lá na frente. Você se converte todo dia. Como é que isso funciona? Toda vez que eu me submeto à palavra de Deus no começo do meu dia, e essa palavra de Deus muda a minha maneira de pensar sobre as coisas, ela está me convertendo a cada vez mais. Tá certo que tem uma revelação diferente do Espírito Santo muitas vezes para a mesma palavra naquele dia. E dependendo da experiência ou da maneira com a qual você olha o mundo, aquilo faz com que você interprete aquilo de modo diferente à luz da palavra do Senhor. Então o Espírito Santo vem e testifica em você uma revelação diferente, muitas vezes para a mesma palavra. Então, disciplina faz com que a gente busque essa intimidade de maneira recorrente e que isso seja, logicamente, uma rotina em nossas vidas e preferencialmente ascendente, que a gente sempre faça mais, porque isso é bom, isso nos faz bem, isso nos preenche, né? O Espírito Santo, ele nos dá plenitude na nossa vida cristã, né? Então é interessante também, eu sou matemático, uma outra derivação da palavra disciplina, discípulos, né? Do grego discípulo é matetes, que significa aprendiz e seguidor.
Desse mesmo termo se originou a palavra matemática, que significa disposição para aprender, né? Então, como eu disse antes, né, eu acho que em alguns encontros nossos, matemática é pura lógica, né? A origem da ciência da matemática se deu na Grécia Antiga com os filósofos, né? Aí a gente cita Aristóteles, Platão teve contribuição e por aí vai, né? Então, a gente sempre sabe que o estudo da matemática nos leva a trabalhar o nosso raciocínio lógico e estimular ele. Só que aqui é interessante essa revelação etimológica da palavra, que matemática significa disposição para aprender. Então, sempre você vai ter uma revelação diferente, muitas vezes para a mesma palavra, igual eu falei aqui, de maneira bem disposta. A palavra de Deus nos ensina que é necessário que a gente receba com mansidão a palavra do Senhor, né? Então, essa mansidão faz com que a gente tenha sempre cada vez mais disposição para aprender algo novo dele. E sempre vai ser diferente, sempre vai ser novo, sempre vai ser melhor. A revelação de Deus para a sua vida é diferente da minha, assim como o propósito que Ele te dá é diferente do propósito que Ele me dá, né? É interessante agora você ver o teu papel como filho de buscar a revelação que Deus tem para você sozinho. Você e o Espírito Santo, você e Deus, você e o teu devocional, você fechado no teu quarto orando, você no banho orando, você, Rodrigo, não tenho tempo para isso, você ajustando o teu tempo na rotina de trabalho, na hora que você vai no banheiro, e a hora que você vai no cafezinho, e por aí vai, né? Então, discípulo é aquele que crê em tudo o que Cristo disse e faz tudo o que Cristo manda, né? Como que eu vou seguir um mestre se eu não sei quais são os ensinamentos que ele tem para mim, né? Como que eu vou seguir um mestre? Como que eu vou me dizer discípulo ou alguém que é disciplinado ou doutrinado numa maneira de pensar se você não conhece qual é a instrução que você tem que receber, né? Aquele que creu, se arrependeu, foi batizado e recebeu o dom do Espírito Santo. A Bíblia chama ele de discípulo, igual aquele verso que a gente colocou no vídeo anterior, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando, né? E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para gente, antes de mais nada, caminhar na fé, uma premissa fundamental que vem antes de conseguir crer mais é arrepender. E aí depois, eu quero entrar um pouco mais no detalhe, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, para a gente discutir um pouco mais o que é se arrepender antes de querer seguir, né? O se arrepender não é só se compadecer de tudo que você fez de errado e querer simplesmente deixar de fazer errado ou ter uma instrução diferente para não errar mais. O se arrepender, ele faz com que a gente esteja cada vez mais sujeito a mudar a nossa maneira de pensar na medida que a palavra de Deus entra em nosso coração. Tá? Então, mais para frente, eu quero ver se eu preparo alguma coisa nesse sentido para a gente discutir um pouco mais esse conceito de arrependimento que vem em várias passagens bíblicas, né? Jesus, quando começa o ministério dele, assim que depois que João Batista é preso, ele fala assim: arrependei-vos e crede no Evangelho, é chegado o reino de Deus a vós e tal, né? Então, é interessante porque ele coloca como uma pré-condição para você conseguir crer. Então, antes de crer, você tem que se arrepender. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Então, para que a gente consiga acreditar cada vez mais, ou caminhar cada vez mais em espírito e manifestar a nossa fé, é fundamental que todo o momento a gente se arrependa antes de receber a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante, né? Dificilmente você tenha ouvido isso em alguma igreja ou algum pregador te falando isso. Mas você crente, você, aquele que precisa permanecer crendo, fundamental para que antes de que você consiga permanecer crendo, você permaneça também, antes disso, se arrependendo. Meus queridos, eu fico por aqui. Eu não vou avançar aqui para o B, para o C, para o D, para todas as passagens, senão o vídeo fica demasiadamente longo. Eu agradeço a todos que me assistem, eu agradeço a todos que acreditam nessa ideia e todos que oram por mim,
pelos quais eu tenho orado, ao pessoal da Casa de Oração, à pastora Elza, e principalmente, eu deixei por último, mas principalmente ao Senhor que me deu essa inspiração maravilhosa de usar a tecnologia a nosso favor e fazer algo que eu realmente amo fazer de paixão, que é trabalhar com tecnologia, com conhecimento, e algo que é extremamente maravilhoso e novo para a minha vida, que eu nunca tinha experimentado uma coisa tão poderosa e tão verdadeira igual o exame da palavra de Deus. Eu agradeço demais a todos vocês, fiquem na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.